E agora, então, nós vamos começar com as nossas apresentações. Com muita alegria, a gente recebe aqui a professora doutora Maraína Alves Fernandes de Aguiar. Ela é diretora da Diretoria de Educação Especial e Inclusão da Secretaria de Estado de Educação. Ela é licenciada em língua portuguesa, professora da rede, é advogada, especialista em coordenação pedagógica, revisora e editora de material didático e corretora de instrumentos avaliativos em larga escala. Ela vai falar com a gente sobre a política de educação especial do Estado de São Paulo. Vamos receber a professora Maraína com um grande aplauso. Obrigada, Maraína. Bom dia. Bom dia. Cumprimento toda a autoridade presente em nome da dirigente Daniele. Cumprimento os diretores de escola, os pais, os supervisores, os professores especialistas em currículo, porque, afinal de contas, ontem, conversando com a Dani e com as meninas, eu disse, educação não se faz sozinha. Educação se faz de mãos dadas, e se a gente não entender que educação, a gente precisa caminhar juntos, e não interessa em que posição a gente está, a educação não acontece. Então, eu sou Maraína, eu sou uma mulher magra, de cabelo castanho até a altura dos ombros. Estou vestindo um sapato azul, uma calça cinza, uma camisa azul. Estou à frente de um palco que tem uma barrada branca, o chão é amadeirado, com 2 sofás, um tapete, tem um slide atrás de mim escrito Educação Inclusiva, DIESP, Diretoria de Educação Especial e Inclusão, bexigas ao final do palco, coloridas. Tem uma decoração para receber a família aqui no meu canto esquerdo e uma plateia maravilhosa à minha frente. Então, esta sou eu. Como a Flávia disse, eu sou professora da rede há 21 anos, de língua portuguesa. Estive em outras posições, diretora de escola, meu último cargo foi como diretora de PEI. Fui coordenadora pedagógica há muitos anos, acho que uns 10 anos da minha vida. Passei pela Secretaria Municipal de Educação de Santa Fé do Sul, pela Secretaria Municipal de Taboão da Serra, em cargo de gestor com implementação de projetos. E em agosto do ano passado, sou advogada também, atuo como advogada, e o ano passado me foi oferecido esse desafio. Eu já estava atuando no antigo CAP, e em agosto, com a reestruturação, me ofereceram o desafio de estar à frente da Diretoria de Educação Especial e Inclusão. E que desafio! Porque quando a gente fala da diretoria, eu não estou falando só de educação especial. Eu estou falando de quilombola, indígena, Fundação Casa, ERER, prisional, etnia, gênero, todas as pautas sensíveis estão lá abaixo da minha diretoria. Então, assim, todos os dias eu tenho um desafio. Quando eu olho o celular de manhã, eu não sei se eu choro ou se eu corro, porque todo dia aparece uma situação nova. Por quê? Todas essas modalidades têm especificidades que jamais a gente vai conhecer. A gente pode trabalhar uma vida, estudar uma vida, e eu não vou dar conta de toda a especificidade que a gente tem. Eu estou falando de uma rede gigantesca. Nós estamos hoje com 105 mil estudantes elegíveis aos serviços de educação especial. Pedi para as meninas levantarem os dados agora. São 105.632 estudantes. Então, é um número bem significativo, dentro de um contingente de 3 milhões de estudantes, mais ou menos, e de 5.600 e poucas escolas, com 180 mil professores em média, e de 636 municípios. Então, para fazer política pública dentro de uma diversidade desta, com as modalidades cheias de especificidade, é um desafio gigantesco. Precisa, além de tudo, além de conhecimento técnico, de estudo, de dedicação, e haja dedicação, não são só 8 horas de trabalho, a gente precisa se dedicar muito mais que isso, a gente precisa ter a sensibilidade. Eu preciso ter sensibilidade para lidar com esses temas. Dr. Faustinoni e eu estivemos essa semana numa outra URI,
e falávamos sobre isso, né? Não é a questão de implementação de política ou implementação de normas, né, legislativas, mas implementação de cultura. E falar de mudança de cultura é muito difícil, porque nós estamos falando de seres humanos. Antes de falar de política pública, eu estou falando de seres humanos, né? Ser humano eu que preciso mudar, ser humano outro que precisa mudar. Então, quando a secretaria pensa numa política pública, né, e vai fazer a implementação, de nada adianta se lá na escola as pessoas que estão lá não estiverem dispostas a mudar de cultura, não estiverem dispostas a mudar a postura. Porque só oferecer os apoios, recursos e serviços não é o suficiente. Eu preciso que as pessoas queiram receber todos. E todos que eu digo, não só as crianças com deficiência, mas também as outras situações que a gente tem. Hoje nós estamos aqui com o auditório lotado e cada um é um. Cada um é um com característica diferente. Nós, professores aqui, sabemos que quando entramos numa sala com 40 alunos, 36 alunos, nós estamos falando de 36 pessoas diferentes. E a aula que eu preparei não vai chegar nos 36 alunos. Alguns precisam de uma estratégia, outros precisam de outros, né? Alguns estudantes têm especificidade que precisa de algum material específico, né? Seja uma adaptação física ou de acessibilidade curricular, mas cada um é um. No final da minha aula, pode ser que eu nem tenha atingido 100% da sala. E aí, no outro dia, eu tenho que pensar uma outra estratégia de como chegar naquele estudante que hoje eu não cheguei. E isso é minha obrigação como professora, independente do neurodivergente ou não. Eu tenho que olhar para a sala como um todo. E esse é um desafio. E quando a gente fala de Estado, o desafio é maior ainda. Então, pode passar, por favor? Você quer que eu passe para você? Eu passo, você fica à vontade. Pode passar. Já vi. Então, eu começo dizendo que integrar não é incluir, né? Nós estamos falando de inclusão. Não é a criança chegar na escola e ela ter que se adaptar ao ambiente. É o inverso. Porque integrar, eu coloco a criança lá na escola e ela se vira. É isso. E não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de inclusão. A criança chega, eu preciso entender com a família qual é a especificidade dessa criança, compartilhar com os meus colegas da escola e, a partir daí, traçar um plano para como eu vou incluir essa criança. Isso é incluir. E esta é a tarefa mais difícil que a gente enfrenta hoje. Não só nas escolas, mas no mercado de trabalho, no ônibus, na rua que não tem a calçada acessível. Em toda a nossa sociedade, a gente enfrenta um desafio de inclusão. A política de educação especial, ela está baseada em algumas diretrizes, né? Ela é uma modalidade transversal. A prioridade é que as crianças estejam em nossas escolas. E nós preparemos essas escolas para receber as crianças, para incluir. Garantia de acesso, permanência, aprendizagem nas nossas classes comuns. Eu já ouvi diretor falando assim para mim: o que eu faço com essa criança? Eu falo o mesmo que você faz com as outras. Né? Você precisa entender para poder trabalhar com ela. Por quê? Às vezes é uma questão de ignorância de conhecimento mesmo, tá? Não é nenhuma questão de preconceito, mas uma questão de conhecimento, que a gente também precisa sanar. Quando eu fiz faculdade, lá atrás, eu fiz o antigo magistério, eu comecei no Cefam, né? Então eu comecei minha carreira com os anos iniciais, não se falava em inclusão. Na verdade, eu sou do interior de São Paulo, eu nem vi essas crianças na rua. Né? Eu sou de Santa Fé do Sul, de uma cidade extremamente pequena. A gente não via, inclusive eu tinha 2 primas deficientes e a minha tia não tirava ela de casa. Então, olha só, quando eu me formei, essas crianças não estavam na rua. Hoje ela está. Quem tem que se preparar? Sou eu. Não é ela que precisa se preparar. Eu preciso me preparar. Né? Como docente,
e, acima de tudo, como ser humano. Como falar com essa pessoa, como falar com a família dessa pessoa. Então, essas crianças estão lá, ó, dentro da nossa escola. E a promoção de cultura escolar, inclusive, e o planejamento interdisciplinar. Porque a gente tem uma falsa cultura e uma fala também equivocada de dizer: ah, é o AE lá na sala de recurso. Não é. A inclusão e o atendimento educacional especializado é responsabilidade de todos. Desde a pessoa que recebe a família no portão, quando abre o portão, desde a pessoa que recebe lá na boqueta da secretaria, até o gestor da escola. Não é só do professor especializado, não é só do profissional, não é. É de todos dentro da escola. E isso a gente esquece, porque às vezes o profissional de apoio não chegou, mas ele não está desamparado. Eu tenho uma rede inteira dentro da escola, e não, né, tirando a responsabilidade e a importância do profissional, mas eu preciso lembrar também que eu tenho uma rede inteira dentro da escola que vai zelar pelaquela criança. E que precisa olhar para aquela criança. Então, a gente tem, né, os apoios, recursos e serviços. Nós mudamos a resolução ano passado, né, a resolução 129, inclusive nós fizemos várias conversas com o Dr. Faustinoni. Ele nos trouxe vários pontos importantes. O Ministério Público, ele tem, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria, né, quanto outros órgãos de controle, eles têm uma função muito especial dentro de toda a política, que é nos apontar, às vezes, aquilo que nós não estamos enxergando, né, porque às vezes a gente não enxerga mesmo, e também nos direcionar quanto a algumas coisas. E a gente fez várias conversas com o Dr. Faustinoni e a equipe dele para que a gente pudesse avançar. Estamos no lugar ideal? Não. É porque hoje mesmo eu já recebi 3 pontos, ontem a Flávia trouxe um que eu não sei nem o que fazer para resolver. Eu vou ter que chamar vários outros departamentos, porque embora a gente seja uma secretaria, a gente sabe que cada departamento cuida de um assunto, né? Para poder alinhar e dizer o que eu vou fazer a partir dos pontos que as pessoas me trazem. Porque eu também não sou detentora de todo o saber. Eu preciso do apoio dos meus colegas. Quando eu falo em atendimento educacional especializado, eu não estou falando da sala de recurso. Por quê? O atendimento educacional especializado, ele acontece na escola. E esse é o principal serviço que a gente pode oferecer. É ele que vai direcionar todo o trabalho da escola. Por quê? Porque eu tenho um professor especializado que olha para esse estudante através do estudo de caso. Então, quando a criança chega, né, que foi acolhida lá, que inclusive a gente também trouxe na resolução 129, né, o acolhimento, a questão da importância de fazer o acolhimento dessas famílias e dar devolutiva para eles. Quando eu acolho essa família, e é muito importante que eu ouço essa família, mesmo antes do estudo de caso. Eu, como diretora, muitas mães, e não só de mães de neurodivergente, mas de outras crianças, às vezes ela queria só ser ouvida. Só ser ouvida. Porque ela tem uma angústia, ela quer dividir com alguém e às vezes ela quer ajuda. Por quê? Porque a mãe está imersa numa situação 24 horas. Às vezes ela quer alguém que dê uma luz. E às vezes é uma palavra nossa que vai dar luz para essa mãe. Então, para além dos documentos que estão no normativo, é muito importante a gente ter essa clareza. Né? Que acolher é importante, porque muitas vezes a gente precisa ser acolhido, né? Às vezes eu saio de casa doido para alguém me abraçar, porque eu estou tão desesperada, que a gente também precisa ser acolhida. E essas mães também precisam. E não é utópico, tá, gente? Eu não estou falando de longe da escola, porque muitas vezes eu escuto assim, tá lá na secretaria, não sabe o que está fazendo, não é de chão de escola, nunca... Não, eu sou. Tá? Eu sou de chão de escola, faz só 2 anos que eu estou fora da escola. Então eu sou, tenho muitos colegas na rede, eu frequento escola, eu vou na escola, eu visito escola e atendo a todo mundo, desde pai, supervisor, professor, diretor, todo mundo. Eu falo que meu telefone virou público, porque eu atendo todas as pessoas. Nem que for para dizer, eu não sei o que fazer diante dessa situação, eu preciso estudar, eu preciso verificar. Então, quando a gente fala do atendimento educacional especializado, é um serviço importantíssimo dentro da escola. Porque o professor especializado, quando faz um estudo de caso, e lá, né, na sala de recurso, com a participação dos pais, e quando ele elabora o plano de atendimento educacional especializado, ele direciona como eu vou atuar com essa criança. Porque, às vezes, o que deixa aquela criança, né, que entra num momento de desregulação emocional é o simples fato de um professor gritar.
é o simples fato de uma lousa muito colorida. E é neste plano que vai estar escrito o direcionamento. Quais são as adaptações de materiais que eu preciso fazer para que essa criança aprenda? Né? Quais são as metodologias melhores para essa criança? O professor especializado vai fazer isso. E aí esse atendimento educacional especializado, ele vai para além da sala de recurso. Né? Ele não está lá só na sala de recurso. Agora nós temos o professor especializado que vai transitar na sala de recurso e fora da sala de recurso, que é um grande ganho, inclusive que vocês, né, os diretores, os gestores trouxeram, que foi um ganho para a escola ter o professor especializado também para além da sala de recurso. Por quê? Ele vai participar das ATPCs junto com os professores do componente curricular e professor regente. Ele vai poder falar com a família, ele vai falar com o gestor, ele vai falar com a gente de organização, ele vai falar para a merendeira, olha, fulano não gosta dessa comida, ele prefere assim, ele prefere vir um pouquinho antes, ele prefere vir um pouquinho depois. Então ele transita pela escola para desenvolver a tão almejada inclusão. É difícil? É difícil, porque a gente tem N problemas. Formação deste professor, que muitas vezes, né, precisa ser melhorada, a própria estrutura da escola, enfim, muitos desafios. Mas hoje a gente tem um atendimento educacional especializado, que aí nós estamos falando não somente de sala de recurso. E a gente, né, tem o contraturno na sala de recurso, que de fato é para desenvolver as potencialidades e habilidades dessa criança, que é onde a gente faz todo o estudo de caso e o plano de atendimento educacional especializado. Nós aumentamos o número de aulas, né, fomos para 6 aulas semanais, então claro que respeitando o plano de atendimento dessa criança, né, tem criança que precisa de fato das 6, tem criança que vai precisar só de 2, e aí a gente tem essa autonomia para poder organizar a vida desse estudante, também da família, porque às vezes a família leva para uma terapia, não consegue os 3 vezes na semana, enfim, então a gente consegue organizar. E aí, para fora da sala de recurso, este professor da sala de recurso continua o trabalho dele dentro da escola. Né? Ele continua o trabalho com o projeto ensino colaborativo. O professor especializado é um grande ganho. E o ano passado a gente fez várias formações e várias orientações com os professores especialistas em currículo como multiplicadores para que chegue até esse professor. Né? Porque a gente precisa fortalecer essa figura na escola. E a gente bem sabe que as formações hoje, elas têm um gap aí muito importante que a gente precisa sanar. A gente está fazendo uma conversa com a EFAP, eu não sei se as pessoas aqui é do nosso tempo, em 2023 a gente teve um curso de educação especial, a gente está revisando esse curso para oferecer para toda a rede, então provavelmente no segundo semestre a EFAP solta esse curso novamente. A gente também está trazendo um outro curso via EFAP para fortalecer e nós fazemos as nossas orientações lá para os PECs com consultores externos que a gente traz. O ano passado trouxemos parentalidade, comunicação alternativa aumentativa, né, e trouxemos vários outros assuntos, neurociência, né, como o cérebro aprende para trabalhar com as crianças, para que esses profissionais multiplicassem o conhecimento com os professores. Então, embora ele seja uma figura muito importante e ele tenha uma expertise que é fundamental para nós como secretaria e como URI, precisamos fortalecer essa pessoa. Precisamos trazer mais conhecimento, porque o que é hoje importante para o neurodivergente, amanhã não é mais. Amanhã tem outra coisa que eu já não conheço hoje. Então, o conhecimento, ele vai ampliando a cada dia. Eu tenho 105 mil estudantes. Todos são diferentes. Eu posso ter 15 mil TEA, um não é igual ao outro. Eu posso ter 20 mil deficiente intelectual, um não é igual ao outro. Por isso a importância do trabalho lá na escola, porque é a escola com o estudo de caso e com o plano de atendimento educacional especializado que vai identificar o que é bom para a Flávia, o que é bom para a Daniele, o que é bom porque cada aluno é um aluno. Não tem como a gente padronizar. Segue aí para todos os DI, segue aí para todos os TEAs, não tem como. Porque eu estou falando do ser humano, que foi o início da minha fala. E aqui uma figura, E aqui uma figura que muitas vezes,
e esse ano eu apanhei bastante, diga-se de passagem, que quando a gente colocou na resolução 21 PEI, me questionaram onde estava escrito isso. E está aqui o Dr. Faustinoni que não me deixa mentir, não fui eu que inventei. O professor regente do componente curricular também tem responsabilidade com esse estudante. Eu não estou dando um serviço a mais para ele. Eu só estou relembrando qual é a sua responsabilidade. Por quê? Ele vai olhar para o plano de atendimento educacional especializado do estudante, junto com o professor especializado que fica lá na escola, e vai criar a estratégia dele. E pode ser que eu tenha um estudante com deficiência que nem precise, que já está no nível ali da sala, que já acompanha, que vai embora. Eu não preciso. Mas eu tenho aquele aluno que eu preciso do engrossador de lápis, eu preciso de uma tecnologia assistiva para ampliar o documento para essa criança, eu preciso olhar para o meu conteúdo, que eu estou dando lá 3+4 e fazer desenho de 3 frutinhas para a criança entender. Então é este documento que vai direcionar o trabalho dele. E aí eu sei, e sei mesmo, tá, gente, que a gente tem N situações na escola, N, né, e que não é pouco trabalho, assim como não é para nós na secretaria, assim como não é na URI, eu sei que na escola também não é, porque como eu disse, eu conheço a escola. Eu sei qual é a realidade dos meus colegas professores, só que eu não posso ser irresponsável e não dizer para ele que ele precisa olhar para esse estudante. E aí precisa ter coragem, né? Porque a gente apanha. Mas é uma responsabilidade. Eu, como docente, falando no lugar de docente, preciso olhar para essa criança. Então, ele também tem a responsabilidade. A responsabilidade de desenvolvimento de currículo é do professor de sala de aula. E aí, volto a dizer, ele está preparado? Não. Se eu que fiz faculdade há 20 anos atrás não estou preparado e preciso estudar, você imagina o professor que está aposentando hoje? Né? Qual a dificuldade que ele tem em lidar com as tecnologias ou lidar com essa situação, porque ele também não tem conhecimento. E aí volta para nós, que volta para a URIS, que é nossa obrigação fortalecer esse professor também. Eu preciso fortalecer esse professor. Porque eu já visitei escola que o professor me disse, eu não sei o que fazer com essas 5 crianças que estão na minha sala. Eu não sei. E você percebia que era uma ignorância. E ignorância de conhecimento. Não que ele estava sendo excludente ou que ele queria maltratar, não. Era uma ignorância de conhecimento. Você percebia que ele precisa de ajuda. O professor especializado pode ajudar. Assim como o coordenador pedagógico que estuda pode ajudar, assim como os professores especialistas em currículo e supervisor pode ajudar, e assim como a gente como secretaria tem obrigação de ajudar. Por isso que a gente está trazendo os cursos novamente para poder apoiar esse professor, porque ele também vai receber o curso de formação de educação especial. Então a gente pretende no segundo semestre oferecer este curso para que eles também possam. E aí a gente tem outros apoios, recursos e serviços, que é o recurso pedagógico de acessibilidade, a APM da escola, o PDDE. Por que a gente, esse dia o prefeito entrou em contato comigo e falou assim, você tem uma licitação de X material? Falei, não. Aí ele falou, mas como você compra material para sua sala de recurso? Falei, eu não consigo comprar material padrão para 5.000 escolas. Por quê? Quem sabe o material que aquela criança precisa é o professor especializado, o gestor, a equipe de educação especial da URI, que sabe qual é o material que precisa naquela sala de recurso, não eu. Eu não sei. Não posso comprar um material padrão para DI, um material padrão para... Eu não consigo comprar. Então, a gente tem o material de recurso pedagógico e acessibilidade, no qual a escola adquire com o PDDE paulista. Tem uma fatia lá que a gente pode fazer aquisição desse material. E o transporte escolar também a gente oferece. A gente teve N problemas e vem enfrentando N problemas com o transporte escolar. Este ano, inclusive, trocou de empresa e algumas URIs demoraram para chegar ao transporte. Então, a gente sabe dessa situação e vem tentando resolver, mas também oferecemos o transporte escolar. E aí, então, o profissional de apoio escolar, que
segundo as pessoas, o salvador da pátria. E não é, tá? Não é. É importante, mas como eu disse, todas as outras coisas antes são tão importantes quanto o profissional. O que vai determinar se esse estudante precisa ou não do profissional? E não estou falando de professor, estou falando de profissional que vai apoiar o estudante na atividade de vida diária e nas atividades escolares. Quando eu falo atividades escolares, este profissional não acessibiliza material, porque é obrigação do professor regente, e também não adapta material. Ele apoia o estudante. Tá? Este aqui é o profissional, que também está previsto. Este é o nosso grande gargalo. Eu cheguei na secretaria, a resolução 21 e o decreto tinha acabado de ser publicado. Eu cheguei no final do ano de 2023. As pessoas que estiveram antes de mim, né, fizeram um piloto com 943 profissionais, colocaram na rede, verificaram a viabilidade. Nós temos o AVD que roda há muitos anos, porque ele já é um profissional que já estava consolidado na rede, e que nos últimos 2 anos nós enfrentamos grandes problemas por conta da licitação. Né? É um profissional que contrata via licitação. A licitação ela tem um número, então eu vou dar um exemplo. Num contrato eu vou contratar 10 mil profissionais. Encerra o contrato, eu posso aditar 25%. Adito o contrato, acabou. Eu tenho que fazer emergencial para dar conta. O que nós percebemos ao longo? Que não dá ser por licitação. Porque a licitação, quando termina, e tudo tem processo administrativo. Eu não adito 25% da noite por dia, eu não faço emergencial da noite por dia, só que o aluno chega lá. O aluno chega e o aluno precisa. E eu demoro para dar esse serviço. E aí nós mudamos a estratégia, na resolução 121 a gente trouxe o profissional de apoio, 129, trouxe o profissional de apoio como uma única figura, né? Ele vai ser preparado para desenvolver as 2 funções, e pode ser que um estudante precise, que atue com atividade de vida diária escolar, e pode ser que não, e está tudo bem. E nós publicamos a semana passada, na quinta-feira, o resultado do chamamento público, né, do credenciamento de organizações sem fins lucrativos para prestar esse serviço. Por quê? Este, diferente da licitação, eu contratei os meus 10 mil, mas chegou mais demanda, eu posso continuar contratando. Inclusive, se aquela empresa que está credenciada comigo falar, ó, esgotei minha possibilidade, eu não dou conta mais de atender, eu posso chamar a próxima. Então é uma maneira que a gente encontrou e que também vamos trabalhar com ela, e pode ser que dê muito certo, pode ser que a gente tenha que corrigir coisas no caminho, para que a gente consiga fornecer esse profissional na velocidade e na quantidade que todos nós precisamos, porque não são vocês que precisam, sou eu também. Né? Eu atendo mãe lá também. Semana passada eu recebi 140 mães da região do Sorocaba no ônibus, não, era mais de um, porque eu atendo também. E eu sei dessa necessidade. Só que aí a gente publicou de manhã, o TCE questionou à tarde. Aí eu estou parada, respondendo os questionamentos do TCE, para poder avançar com a assinatura dos contratos. Então, tudo também tem processo administrativo. Infelizmente, a gente está dentro de uma administração pública, eu não posso fazer do jeito que eu quero, né, e da maneira com que eu quero. Eu também preciso respeitar a legislação que rege cada situação. Mas nós não estamos sendo omissos. Eu não estou ignorando o que a criança precisa, até porque eu quero muito. Eu costumo dizer que no final do meu dia, eu faço sempre uma reflexão, porque cair neste lugar onde eu estou hoje foi ironia do destino. Né? Eu estava fazendo uma carreira, a transição de carreira para a área jurídica. Né? Eu já tinha um plano de sair da educação. Eu tenho 2 anos de licença-prêmio para tirar, gente. Então, assim, eu estava ali, já tinha avisado meu esposo que eu ia parar, né? Ia tirar licença-prêmio, porque eu ia estudar e me dedicar para a carreira pública. Vou ser promotor igual o Dr. Faustinone, vou trabalhar lá com ele no GEDUC. Então, eu estava me preparando para isso, né, de fazer uma transição de carreira, e ainda quero, acho que eu não termino minha vida na educação, eu quero fazer uma transição de carreira, até porque fazer direito para mim, eu sou de uma família muito pobre, eu sou da roça. Então, assim, na época eu fiz magistério em letras, porque eu era do interior de São Paulo, e não tinha mínimas condições, não tinha nem direito na minha cidade, a cidade mais próxima era 300 quilômetros. Eu até tinha passado em Maringá, na Federal, na área de direito na época, mas minha família não tinha condições de me manter lá.
E aí, então era um sonho e eu demorei só 18 anos para conseguir chegar onde eu queria, né? Que era fazer direito e conseguir a OAB um ano antes de terminar a faculdade, graças a Deus. Então, assim, foi um sonho e a intenção é a carreira jurídica. Então, eu estava fazendo uma transição e aí a vida me levou para esse lugar, né? E aceitei com muito grado. E para mim é um desafio. Quando eu termino o dia, eu me pergunto quantas crianças, porque o meu objetivo é a criança. Quantas crianças eu atingi hoje? Se for uma mãe que mandou um áudio para o dirigente compartilhou comigo que ela ficou feliz por conta de qualquer coisa que a gente fez lá, eu durmo muito feliz. Se foi 100 mil, eu durmo mais feliz ainda. Porque o meu trabalho, a minha obrigação é trabalhar para essas crianças. Então, assim, eu troquei a equipe, a gente está com uma equipe diferente, a gente trouxe gente nova, né? Tem a Ana Paula, que é a gestora de projetos, que também atua com a gente, que é uma figura importantíssima, até também porque ela é mãe atípica, então ela tem uma expertise que eu não tenho, porque eu não sou mãe atípica, mas ela traz uma experiência muito significativa para a gente, e toda a equipe está orientada, e todos os dias eu falo, a gente trabalha para as crianças. É para ela que eu vou trabalhar. E se surge uma dúvida de uma URI ou de uma escola hoje, eu tenho por obrigação buscar caminhos para resolver essa situação. Por obrigação. Pode ser que eu resolva muito rápido, pode ser que eu demore tempo, porque eu também dependo das outras áreas, mas a minha obrigação é essa, todos os dias. E tudo isso forma um ecossistema de inclusão. Então, a inclusão não é o profissional de apoio, não é o professor especializado. A inclusão somos todos nós, desde a secretaria até a pessoa que está lá na escola, limpando, cozinhando, atendendo no portão, porque estas pessoas também são importantes. Às vezes, ele traz para a gente uma especificidade daquele estudante que ninguém enxergou. E ele lá no pátio, observando o intervalo, ele enxerga alguma coisa que é muito importante para o desenvolvimento dessa criança. Então, muitas vezes, eu como diretora de escola cansei de fazer isso, ouvir o inspetor de aluno, ouvir quem recebe a criança que fala assim, Dona Maraína, fulano hoje não chegou bem. Lá no portão já brigou com fulano, já chegou nervoso, e você já sabe que o dia daquela criança não vai ser fácil. E aí nós temos que, não é a criança que tem que estar preparada para entrar na escola. Somos nós que temos que estar preparados para receber a escola. E aí volto a dizer, não é demagogia nem utopia. Porque eu sei da realidade da escola e eu sei o quanto é difícil fazer escola. E é muito difícil, gente. Fazer escola não é uma coisa fácil. Todo mundo que olha aqui de cima acha que é muito fácil o chão da escola. Não é. Porque às vezes a mãe também tem uma angústia que a gente não consegue sanar. Às vezes o problema está para além da escola. Às vezes aquela família tem uma vulnerabilidade social que eu como escola não consigo resolver. Só que eu como escola recebo isso como reflexo. E eu preciso saber lidar. Eu preciso ter maturidade para saber lidar. E nem sempre é fácil, nem sempre a gente consegue, nem sempre é um rio de flores, porque às vezes também a gente está numa situação ruim. Porque somos seres humanos, né? Mas não podemos esquecer que a inclusão, ela se dá por todos. Como diz o Dr. Faustinoni no dia que nos encontramos, se a inclusão acontecesse, não precisava de lei, não precisava de nada, porque é uma atitude humana. Né? Eu não precisaria de nada para regrar. A gente não precisaria estar aqui hoje falando sobre isso, se isso fosse inato, né? Se isso já estivesse com a gente. E não está. Nós estamos num caminho de aprendizagem. Todos nós. As mães aprendem todos os dias, porque os filhos também não estão iguais todos os dias. Né? Nós, como professores, aprendemos todos os dias. Nós, como gestores, aprendemos muito mais. Pega uma escola com 70 professores.
Cada um é um, cada um tem um humor, cada um trabalha de um jeito, cada um está estressado de um jeito, e a gente tem que aprender a lidar. É uma atividade muito difícil, gente. Então, fazer escola e fazer educação é um desafio muito grande, né? É desafiador. Por isso que, assim, eu parabenizo sempre todos da educação, porque todos tentam todo dia fazer o melhor. Né? Tanto, a gente tenta fazer o melhor todo dia, mas todo dia temos desafios diferentes. Mas, se a gente se entender como um bloco, e que a gente caminha junto, e que estamos aqui para nos ajudar, as coisas caminham mais fácil. Nós não somos separados, né? Seja mesmo URIs diferente, a gente troca informação. Eu pergunto para o meu vizinho o que ele está fazendo com a situação lá, porque eu não sei nem por onde começar aqui na minha. Né? Eu, como colega diretor, ligo para o vizinho do lado e falo, meu filho, o que você está fazendo aí? Porque chegou aqui, eu não sei o que fazer. E é assim. E às vezes eu pergunto para a mãe o que ela acha que eu tenho que fazer com aquela situação do filho dela, porque eu também não sei resolver. E é assim que a gente faz a educação. E é assim que a gente trabalha todos os dias. A gente tem um site, eu não sei se vocês conhecem, a gente fez o lançamento dele este ano, mas ele está publicado desde o ano passado. A gente tem uma pessoa que está trabalhando lá com a gente, e aí eu estou falando de educação especial e de inclusão, tá? Do COIN também, que tem as outras áreas. A gente tem juntado todas as boas práticas da rede que a gente tem recebido, colocado ali, inclusive modelo de atividades, que o professor fala, deu muito certo com o estudante assim, assado, então a gente pega como que faz e replica ali. Tem os normativos, né, todos os regramentos do Estado que rege a educação inclusiva dentro do Estado, e tem bastante coisa bacana, assim, os boletins, enfim, tudo que vocês quiserem. E é muito legal ver as boas práticas, é muito, porque a gente está falando de desafio, e eu costumo dizer que a minha vida é problema, porque a gente só recebe problema, né, eu só recebo problema, dificilmente eu recebo uma notícia boa. E aí quando eu visito escola e quando a gente olha as boas práticas, é muita coisa boa, é muita, não é pouca não, gente. Tem muita coisa boa na rede, tem muita gente trabalhando, muita gente fazendo a diferença na vida das crianças. Então assim, e aí muitas vezes a gente não enxerga, né? Porque a gente está afundado em resolver problemas. Eu tenho uma diretora de Diadema, ela me manda toda semana um vídeo de alguma coisa boa na escola. Toda semana, depois que eu visitei lá, eu visitei o ano passado em setembro, toda semana ela me manda um vídeo de uma coisa boa que aconteceu na escola. E aleatório, tá? Nem sempre está relacionado com inclusão. E eu falo para ela, você alimenta a minha alma. Porque é isso, porque quando eu abro o meu celular não tem coisas boas, né? Tem sempre dúvida, pergunta, problema, mas dificilmente vem uma coisa boa. E coisas boas têm que ser mostradas. Um evento como este é muito importante para a família enxergar o que a gente faz. Não é perfeito, gente, não é. Porque como eu estou dizendo, é uma rede grande, é cheia de especificidade, existe regramento administrativo para cumprir, mas pode ter certeza, a gente trabalha muito para que a gente entregue para vocês o que vocês precisam. É muito trabalho mesmo, e com muita dedicação, e com muito carinho, tá? A minha equipe que está lá hoje tem um carinho muito especial. Né? A gente percebe, porque trabalhar com inclusão, gente, não é trabalhar com conhecimento técnico simplesmente, tá? E falo isso por experiência, porque eu já tive técnicas especializadas excelentes, mas que não sabia lidar com as pessoas. Então eu prefiro alguém que saiba lidar com as pessoas e que eu vou ensinar a parte técnica, do que alguém que seja excelente na parte técnica e não sabe atender um telefone da angústia de um supervisor que está do outro lado da linha. Para mim não serve. Primeiro tem que saber lidar com as pessoas, porque é inclusão. Estou falando de incluir a todos. E eu preciso de alguém que vai, no mínimo, fazer o que eu pedi para vocês fazerem na escola. Ouvir. Eu vou ouvir a angústia daquele professor especialista no currículo, a angústia daquele supervisor ou do próprio dirigente que manda uma mensagem para mim e fala, pelo amor de Deus, não sei o que eu faço aqui, minha amiga. Me ajuda aí. Eu vou pelo menos ouvir o que ele tem a me dizer. E se eu souber, eu ajudo. E se eu não souber, eu vou buscar ajuda. E não tem problema nenhum não saber. Mas você tem que estar disponível para ajudar as pessoas.
Assim como eu falo que quem está na escola tem que estar disponível para ajudar aquele aluno e não tem problema eu não saber lidar e muitas vezes se perguntar para a mãe como o seu filho gosta de ser chamado. O seu filho gosta de toque? Eu posso abraçar o seu filho? Como eu me comunico com ele? Porque ele não é verbal. Eu uso desenho, eu uso os cards da comunicação alternativa ou eu uso outro meio? Porque é ela que fica com ele 24 horas. É ela que me dá o subsídio. Então, se eu não tiver este lado humano, eu não faço inclusão. Infelizmente, eu não faço exclusão. E não estou falando de escola, volto a dizer. Eu estou falando de todos os lugares da sociedade. Assim como a gente anda de ônibus e vê situações que nos cortam o coração, a gente também tem essas situações na escola. Então, pessoal, muito obrigada pela paciência em me ouvir. Eu vou ficar à disposição depois aqui no café. Vai ter o bate-papo à tarde, infelizmente eu não consigo ficar, mas já falei para as meninas que todas as dúvidas que vocês tiverem, que elas não conseguirem sanar, eu fico à disposição para resolver e responder o que eu conseguir também, porque como eu disse, eu não sei tudo, para responder também. Então, muito obrigada. Obrigada, Maraína. Toma uma aguinha, fica um pouquinho aqui. Com a fala dela, eu acho que eu não preciso explicar mais nada por que nós chamamos a Maraína aqui, né? Gente como a gente, veio do sítio, estudou bastante, é uma guerreira e mata um leão por dia. Algo familiar? Não, né? A gente vive isso no dia a dia. E foi realmente um prazer recebê-la aqui. Nesse momento, tem alguém da Pai de Pedro de Toledo aqui? Acho que de Toledo não, né? Mas as rapazes estão presentes hoje, a gente agradece, porque eu ia chamar a Pai de Pedro de Toledo, junto com a equipe e a família que veio da nossa escola mais inclusiva, e a nossa dirigente Daniele, para presentear a Maraína com uma cesta de produtos da nossa região. Um presentinho foi feito pelos alunos da Pai de Pedro de Toledo, que tem um projeto com o Rotary de Itariri, chama Mãos de Barro. Eles fazem artesanato em barro, então na cestinha tem esse presentinho. E uma toalhinha e mais um kit, porque a escola mais inclusiva é assim, ela mandou um kit que também está dentro da cestinha. Então eu convido vocês a virem aqui para entregar a cesta para a Maraína. A equipe da Escola Ovação, a dirigente e a Maraína, por favor. Uma salva de palmas para a Maraína, todo o nosso agradecimento. Obrigada, pessoal. Vou pedir para a Maraína ficar aqui, vou chamar os pais para virem até aqui à frente para tirar uma foto com ela. Esse é um momento único, a gente não sabe quando consegue fazer isso de novo, então convidamos todos os pais. Agora a gente vai fazer aquela foto tradicional. Permaneça, Maraína, por favor. Agora é todo mundo aqui na frente para a gente tirar foto e depois a gente já sai para o café, tá?
Sim, é aqui que nós vamos chamar todo mundo para tirar foto agora. É tradicional aqui na D. Um pouco em cima, um pouco aqui embaixo. É que você ficou muito tempo afastada, né? Vai ter que apagar, desligar o nosso. Vai cabeça no rosto também. Ai, eu tenho. Acho que nós vamos ter que notar. Será que vai sair isso? Corre, Jamile! Pessoal, o café está sendo servido aqui ao lado. Deixa eu te dar um beijo. Da Flávia?